Olá a todos, estamos então aqui para a segunda parte do vídeo de leituras da semana e desta vez mais dois livrinhos. O primeiro livro que eu vos tenho para vos mostrar, vou deixar por aqui a capa, foi O Último Comboio para a Liberdade, um e-book que me foi gentilmente cedido pela HarperCollins, a quem eu muito agradeço. É um livro que eu vou enquadrar no All 75 da Dora e no ler é respeitar a história da... não me recordo o nome, eu vou deixar o link cá em baixo, uma menina do Instagram, que também então é livro sobre o Holocausto. Eu fiquei muito curiosa com a sinopse deste livro. Eu gosto muito de livros sobre a Segunda Guerra Mundial e, portanto, fiquei muito curiosa. Porquê? Porque este livro conta, então, temos aqui histórias ficcionadas e histórias não ficcionadas. Portanto, parte do livro, eu vou falar aqui, começar então aqui um bocadinho, falar pelas três personagens principais. Começar pela não ficcionada. A Tus foi uma senhora holandesa que se envolveu bastante, então aqui, em retirar crianças judias da Alemanha e de Viena, em que eles tentava arranjar refúgio ou na Holanda ou depois, mais tarde, então, em Inglaterra. Portanto, ela ia buscar crianças inicialmente aos orfanatos e, portanto, eram sempre viagens muito perigosas, porque ela nem sempre tinha toda a documentação, ela tentava, mas o objetivo dela era então retirar as crianças que estavam em perigo. E uma das histórias que depois é aqui abordada no livro, então, a retirada de Viena de 600 crianças judias, ali entre os 4 e os 17 anos, e que foram então, num curto espaço de tempo, que Eichmann, acho que é assim, autorizou, ele deu mesmo um curto espaço de tempo para poderem retirar estas crianças e que tinha que ser aquele número exato de 600 crianças, portanto não podiam ser menos. Se fossem 599, ela não podia levar nenhuma. E, portanto, é uma história... Eu sabia que tinha havido assim, alguns casos destes, mas não conhecia concretamente a história e gostei bastante muito desta parte. E depois temos dois jovens austríacos. Temos um rapaz que tem 15 anos, quando a história inicia. Ele é de família judia, eles têm uma loja, uma fábrica de chocolates, e para ele os nazis são barulhentos e ainda está um bocadinho distante. E ele ambiciona ser escritor, ele tem um fascínio, uma admiração pelo autor de, eu não sei dizer o nome, é aquele do 24 Horas de uma Mulher. Eu vou tentar deixar por aqui o nome. E temos depois, ele trava a amizade então com Sophie Hélène. Ela é também uma jovem de 15 anos, é um gênio da matemática. E ela vem então de uma família católica cristã. Só que a mãe é jornalista, o pai também era jornalista, morreu. A mãe é jornalista e é jornalista, então escreve artigos anti-nazi. Portanto, também tem aqui toda esta parte mais contra o regime. E nós fomos acompanhando então estes três núcleos de personagens e ao longo de vários tempos. Eu acho que a história inicia, se não estou em erro, em 1937 e depois então aqui até este último comboio. E foi uma história incrível, principalmente aqui então parte de Truss, sabendo que é uma história real, é claro que tem aqui alguns pontos ficcionados, mas a forma como alguém decide então correr riscos para ajudar os outros, para salvar tantas crianças, porque ela efetivamente salva muitas crianças, é sem dúvida de louvar. E eu gostei muito aqui então deste misturar então de factos ficcionados com não ficção, e foi sem dúvida uma leitura fantástica, uma leitura que me deixou aqui muitas vezes aqui assim angustiada, porque tanta coisa podia correr mal, não só para a Tus, mas também para os outros dois personagens ficcionados, que são ficcionados, mas que ao fim e ao cabo têm sempre qualquer coisa de real e que a mim me toca, a mim me emociona. Portanto, dá-nos aqui uma outra vertente da história. Não temos campos de concentração, mas temos então aqui a vida de pessoas que eram contra o regime e que inicialmente não moravam então na Alemanha e que se foram aqui, depararam então aqui com toda esta problemática, todas estas questões que o Hitler e o nazi
os nazis levantaram e, portanto, pessoas que correm risco para ajudar os outros. E depois temos aqui também pequenos excertos ficcionados, então, mas temos pequenos excertos então, de textos de notícias em que, escritos então pela mãe da Sophie Hélène, e portanto nós percebemos aqui também muito que o facto de ela ser cristã não poderá não ser suficiente para salvar tudo, porque ela critica muito então o regime. E foi uma leitura que me tocou bastante, que mexeu aqui comigo. Eu não posso deixar de dar menos do que 5 estrelas, porque sem dúvida foi uma leitura fantástica. A outra leitura foi Entre as Estrelas, de Katie Kane, um livro que eu quando comprei não sabia nada sobre ele. Eu gostei da capa e comprei pela capa, ele estava baratinho, comprei-o em segunda mão, ele tem, nota-se que está usado, tem aqui também um pequeno rasgão e portanto ele foi muito baratinho. E eu comprei-o a pensar que era um romance assim mais leve e que para te anunciar então de leituras mais pesadas, que poderia ser uma boa escolha. E portanto, eu tinha vindo de algumas histórias assim mais intensas. Efetivamente este comboio, este último livro que tinha lido, tinha mexido aqui muito comigo e portanto eu queria uma leitura mais leve e peguei neste. Confesso que não estava à espera de uma história que ainda assim, apesar de romance, fosse tão diferente e fosse tão, também com o seu impacto. É uma história de romance, sim, mas é uma história de romance mais futurista. Nós percebemos que isto passa-se num futuro, não sabemos quando, mas passa-se num futuro, em que há aqui uma série de... Eu gostava de ter visto aqui um bocadinho mais de detalhe, então, nesta evolução do mundo. Nós temos que os Estados Unidos, aquilo que era os Estados Unidos, eles entraram em guerra com o Médio Oriente e, portanto, as coisas sofreram aqui muita destruição. E há depois, então, aqui a Európia, que é aqui, então, uma espécie de conjunto de países, uns europeus e depois outros que foram entrando depois. Aí também que as pessoas fazem aquilo que é a rotação, portanto, andam a saltitar, acho que estão 3 anos num sítio e depois passam para o outro lado 3 anos, portanto, não criam raízes. Os próprios relacionamentos as pessoas são quase que pressionadas a terem então relacionamentos só a partir dos 30 e tal anos. Também há aqui um bocadinho da parte de genética em que houve evolução e portanto as mulheres podem ser mães mais tarde. E eu gostava de ter tido aqui um bocadinho mais explicação então sobre estas alterações que ocorreram no mundo, então aqui um bocadinho mais de explicação disto da rotação, disto um bocadinho mais então aqui da Európia, desta parte também aqui em termos de relacionamento. Temos então 2 jovens, ela está nos 20 e pouco, ele já está mais perto dos 30, em que acabam então por se conhecer eles apaixonam-se e têm aqui então um relacionamento. No momento que a história inicia, eles estão no espaço e estão perdidos no espaço, estão cá fora, portanto 2 astronautas, está aqui uma, está aqui outra, e é basicamente isso, eles estão perdidos no espaço, afastaram-se, tiveram um problema, afastaram-se da nave e não conseguem voltar, não têm condições para voltar e percebem que tem, então, o ar tem 90 minutos, não tem mais, não há nada mais perto, nenhuma nave que os possa ajudar e, portanto, estamos ali a acompanhar então este presente, que o tempo vai diminuindo e depois é quase como recordações deles que que vamos tendo acesso então ao longo da história. E nós percebemos então esta complexidade da história de amor deles, do relacionamento deles, da forma como as pessoas se relacionam e a forma como é pesado então aqui as decisões de cada um. Aqui a parte final do livro, a autora surpreendeu-me aqui em várias partes e eu acho que era esse o objetivo da autora. Nós ficamos aqui com o coração assim muito apertado, porque às tantas percebemos que, é dito aqui na sinopse, porque eles dizem aqui, mas o que é que aconteceria se no último momento um dos dois tivesse a possibilidade de salvar? E portanto nós vivemos aqui com esta angústia. Eu não fui exceção, fiquei aqui com o coraçãozinho apertado, tentar perceber quem que se ia tentar salvar, se algum deles se ia tentar salvar, quem é que se ia tentar salvar, e tudo aquilo que acontece. Eu não posso dizer mais porque seria spoiler, mas foi uma boa surpresa. Eu estava à espera de uma história
um bocadinho mais leve, um romance mais leve, e tem aqui também uma história um bocadinho aqui de camadas desta... eu vou-lhe chamar aqui um bocadinho de história de ficção científica, aqui um bocadinho de distopia, portanto, porque este mundo futurista, efetivamente, deixou-me muito curiosa e queria saber mais, mas ainda assim fiz uma grande leitura. Eu vou dar então 4 estrelas, porque efetivamente, apesar de não ser tão leve como eu estava à espera, foi uma história que me agarrou. Eu queria saber mais sobre o mundo, também queria saber um bocadinho mais sobre os personagens, mas gostei muito então da forma, é uma forma muito original aqui esta história de amor, e a forma como estamos a viver tudo isto aqui no espaço, estas soluções também mais tecnológicas. Eu gosto muito também dessa parte, e depois desta complexidade, complexidade de sentimentos e complexidade de decisões que as pessoas têm que tomar, e foi sem dúvida uma grande leitura. E confesso que, lá está, eu não conhecia o livro, eu nunca vi ninguém falar sobre o livro, mas sem dúvida eu quando vi a capa chamou-me a atenção, portanto, e não estou nada arrependida de ter comprado o livro. Digam-me então se já leram aqui algum destes 2 livrinhos, se ficaram curiosos com algum deles, subscrevam o canal, façam like, comentem, partilhem o vídeo também então pelos vossos amigos, porque é muito importante para mim e para a comunidade então aqui do Booktube. Vamos estudar o Booktube a crescer, e é muito importante, lá está, esta troca de comentários, esta troca de carinho, é sempre uma forma de nós nos sentirmos aqui, quem está aqui deste lado, sentir mais perto de vocês, e portanto eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.